Nesses capítulos mais recentes do mangá, especialmente a partir desse arco de Elbaf, surgiram novas revelações sobre a origem e família do Shanks, que só aumentou as especulações sobre o seu papel na saga final. Por exemplo, o flashback de 14 anos atrás, mencionado no capítulo 907 durante o Reverie, mostrou Shanks interagindo com os Gorosei, o que levantou teorias sobre sua conexão com o governo mundial. Além disso, a introdução do Shenrock, seu irmão gêmeo, e a menção à marca do abismo ligada aos Cavaleiros Sagrados abriram espaço para hipóteses mais sombrias, com a possibilidade do Shanks ser manipulado ou possuído pelo Imu. Vamos lá, a ideia de que o Imu, uma entidade misteriosa que parece exercer controle absoluto sobre os dragões celestiais e os Cavaleiros Sagrados, possuir alguém tão poderoso e influente quanto o Shanks é intrigante, especialmente considerando os poderes do Imu, que incluem manipulação de pessoas à distância, assim como foi visto no capítulo 1149, onde o Imu possuiu algum corpo. Essa minha teoria sugere que o Shanks, pela sua origem nobre e conexão com a marca do abismo, poderia ser um alvo perfeito para o Imu, seja como um peão inconsciente ou como um recipiente para os seus planos na guerra pela destruição do mundo. Assim como foi demonstrado há um tempo atrás, o Shanks é confirmado como filho do Figalen Garlin e irmão gêmeo do Shenrock, que é o líder dos Cavaleiros Sagrados. Como foi comprovado no mangá, o Shanks nasceu com uma marca do abismo, uma tatuagem ou símbolo que vincularia ao Imu e aos Cavaleiros Sagrados. Essa marca, segundo a teoria, estaria no braço que o Shanks perdeu para o Rei do Mar no início da história. Só que, independente se ele perdeu a marca ou não, se um vínculo com o Imu for ainda mais profundo, ele poderia estar facilmente vulnerável à possessão do Imu. Vamos lá, se a gente voltar alguns capítulos atrás, durante o Reverie, o Shanks apareceu em Mariedua e pediu uma audiência com os Gorosei para falar sobre um certo pirata. Essa cena chocou os fãs até porque um Yonko não deveria ter acesso tão fácil aos líderes do governo mundial. Inicialmente, chegou até mesmo a rolar um boato que o Shanks era um traidor ou trabalhava para o governo, mas a introdução do Shenrock sugere que o Shanks dessa cena poderia ser seu irmão gêmeo. Ainda assim, a possibilidade do Shanks ter ido a Mariedua por conta própria não pode ser totalmente descartada. Se ele esteve lá, talvez tenha sido para poder confrontar ou negociar com o Imu, o que poderia ter deixado uma semente para uma futura manipulação ou até mesmo posse. Por algum motivo, eu acredito que esse duplo sentido dessa cena é um ponto forte para a teoria, até porque ela sugere que o Shanks tem uma conexão com o governo mundial que ainda não foi totalmente explicada pelo Oda. Assim como eu já tinha dito, no capítulo 1149, o Imu demonstrou a habilidade de possuir o corpo da Gunku. Essa posse é marcada por olhos característicos e relâmpagos negros, sugerindo um controle sobrenatural. Resumindo, se o Imu pode possuir alguém à distância, o Shanks, com a sua força e influência, seria um alvo ideal. Essa teoria acaba ganhando força com a ideia de que a marca do abismo funciona como um canal para esse controle, e o Shanks, pela linhagem Figalen, poderia ser um corpo perfeito para o Imu. Como todo mundo sabe, o Shanks sempre foi retratado como um personagem ambíguo, onde ele sempre evita confrontos diretos, buscando sempre resolver qualquer questão na base da conversa. E sem falar que ele parece esperar por um momento certo para poder reencontrar um Luffy, assim como foi demonstrado no arco de Wano. Podemos dizer que essa excitação pode indicar que ele esteja lutando contra uma influência externa, como o próprio Imu, ou talvez até mesmo que ele saiba de alguma coisa que esteja relacionada sobre o destino do mundo que o impede de agir livremente. Além disso, a sua relação com a Hito no Mi Moderonica sugere que ele sabia da importância da fruta, o que o coloca como uma peça central no quebra-cabeça do Joy Boy, e por extensão nos planos do próprio Imu para suprimir essa ameaça. O Imu, sendo uma entidade que pode ter vivido desde o século perdido, teorizada devido à sua longevidade e conhecimento, como sugerido no capítulo 1085, poderia muito bem ter estabelecido um pacto antigo com a linhagem Figalen, da qual o Shanks faz parte. Esse pacto, selado por um ritual envolvendo o círculo de invocação, garantiria lealdade ou controle em troca do poder ou proteção. O Shanks, como descendente dos Figalen, poderia carregar uma maldição latente em seu sangue, desconhecida até mesmo por ele. Por exemplo, durante a saga final, possivelmente em Elbaf ou em Laugh Tale, o Imu ativa esse pacto quando o Chapéu de Palha se aproxima do One Piece. Digamos que o catalisador para que isso aconteça seja um artefato em Mariedua, como uma relíquia do século perdido, talvez até mesmo conectado ao Chapéu de Palha gigante, visto no capítulo 906. Esse artefato amplificaria o haki do conquistador do Shanks, mas o colocaria sobre as ordens do próprio Imu, transformando ele em um guerreiro sob o seu controle. O Shenrock, como líder dos Cavaleiros Sagrados, poderia muito bem dar uma força para o Imu, fazendo o Shanks virar um alvo fácil para ser possuído. Se o Luffy, assim como o Joy Boy, representa a liberdade, o Imu pode ser a personificação da opressão. A posse também poderia revelar que o Imu tem manipulado figuras chaves ao longo da história, usando os Cavaleiros Sagrados como extensão do seu poder. Cara, eu não sei vocês, mas uma luta entre o Luffy e o Shanks, possuído pelo Imu, seria um dos momentos mais impactantes da saga final.
Considerando que o Luffy vê o Shanks como seu maior ídolo, ele seria forçado a lutar contra ele, talvez até para libertá-lo do controle do Enmu. A devolução do Chapéu de Palha poderia marcar o clímax dessa batalha, simbolizando o Luffy assumindo o legado do Shanks e do Roger. Cara, embora a marca do abismo e os poderes do Enmu sejam mencionados, não há prova direta de que o Enmu tem interesse específico nele. É porque o Shanks ser possuído poderia muito bem frustrar os fãs que o veem como um símbolo de liberdade e força. Transformá-lo em um peão do Enmu, mesmo que temporariamente, poderia parecer uma redução da sua imagem como um pilar, especialmente considerando seu haki lendário e papel como mentor do Luffy. Além disso, a ideia de um irmão gêmeo malvado já é um papo que dá treta, e combinar isso com a posse pode parecer um pouco exagerado. Quer dizer, um pouco não, né? Talvez até muito exagerado. Conclusão, a teoria de que o Shanks pode ser possuído pelo Enmu é uma especulação ousada que combina elementos recentes do mangá, como a marca do abismo e os poderes do Enmu. Antes de mais nada, lembre-se, isso é apenas uma teoria que eu tô trazendo aqui pra vocês. Dito isso, tamo junto e até uma próxima.